E aí, pessoal, como é que vocês estão? Estamos aqui para mais um podcast Pense Nisso. Aquele podcast que tem a ideia de trazer aqui conceitos, pessoas com história de vida, para que possam agregar valor na sua vida também. A gente trabalha bastante também com até algumas questões de ajudas sociais, no sentido de utilidade pública. Tem dias que nós falamos sobre contabilidade, falamos sobre empreendedorismo, jeito de montar empresa, enfim. A ideia é trazer um conteúdo que realmente agregue para você. Você que está nos assistindo, por gentileza, se puder compartilhar esse vídeo, nos seguir ali, tanto no Instagram como no YouTube, fique à vontade, você nos ajuda bastante, muito mesmo. E hoje nós temos a oportunidade de ter uma pessoa aqui que particularmente para mim, eu diria que é extremamente emocionante, porque eu vi esse camarada algumas vezes fazer coisas absurdas naquilo que ele tinha como profissão, e ele faz parte dessa profissão até hoje. Então eu digo que às vezes as pessoas que estão aqui, elas têm sucesso, têm êxito, mas não estão na carreira da fama, na calçada da fama, não aparece o nome lá, né, na calçada da fama. Só que o camarada que está aqui hoje, ele está na calçada da fama, ele é bem humilde no sentido, ele vai dizer que é mentira minha, mas é verdade. Ele é um cara que é muito conhecido mundialmente falando. É o senhor Alex de Souza, ou Alexandro, né, Alex? Cara, nem eu lembro que eu chamo Alexandro, na verdade. É mais Alex, né, cara? Esse camarada aqui foi um camisa 10 extraordinário aqui no país. E particularmente para mim é uma honra ter você aqui, cara. Prazer é meu. Como torcedor do Coxa. Obrigado. Ter visto você jogar muitas vezes, ver você dar umas surras no Atlético, algumas. Né? Outras não foi tanto assim, mas foi muito legal. Então, muito bom ter você com a gente aqui, cara. Nada, eu que agradeço o convite. Para mim é prazeroso estar aqui com vocês. Joia, muito legal. Seja muito bem-vindo, cara. Obrigado. Vamos conversar um pouquinho, né, sobre alguns assuntos. Antes de a gente continuar, eu quero te deixar aqui um presentinho. Esse presente aqui tem um chocolate feito aqui por uma parceira nossa, Obrigado. Da Sweet Party, que ela é nossa parceira. Tem um chocolate com a caixinha de Curitiba e também com o Pense Nisso. Depois você como atleta provavelmente não vai comer chocolate, não, mas eu sou ex-atleta. Isso vai acabar rapidinho. Vai acabar rapidinho. Legal, seja bem-vindo. Obrigado. Vamos lá, Alex. Normalmente você vai em vários podcasts, o pessoal fala sobre... Hoje você está como técnico, você foi jogador de futebol, a galera quer falar bastante sobre futebol. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas vamos contar um pouquinho da história do Alex. Tem muita gente, né? O Arthurzinho que está ali fora tem 17 anos. Sim. Ele começou a gostar de futebol por causa do jogo que você fez, o gol número 400 aqui em Curitiba e tal. E muitas pessoas talvez até não conheçam o Alex hoje, né? Mas você é bem famoso por aí, né? Conta um pouquinho da tua história. É que assim, fama é discutível, né? Fama é discutível porque existem nichos, naquele nicho talvez existam várias pessoas famosas. Se você me der alguns nomes aí de pessoas famosas e eu não tiver inteirado daquele nicho, talvez essa pessoa para mim ela não exista, né? Então, no meu caso, se você for alguém interessado em futebol e acompanha futebol, provavelmente em algum momento você já ouviu falar do meu nome. Se não for o caso, como foi um caso que a gente encontrou aqui na chegada, é uma situação totalmente normal, né? Então, assim, eu sou natural de Curitiba, né? Como eu estava te falando aqui fora do ar, eu venho nascer aqui no Santa Brígida. Do ladinho do estúdio. Do ladinho do estúdio. Aqui no bairro do Portão, porque meus pais viviam em Colombo, né? Meus pais são do interior do estado, vieram de Maringá ali final de 74, eu acabo nascendo em 77. Na época não existia hospitais na cidade de Colombo, então minha mãe acaba vindo para Curitiba para que eu pudesse nascer. Mas aí eu cresço em Colombo e Curitiba, né? A partir dos 9 anos mais ou menos eu começo a jogar futebol. E o futebol acontecia em Curitiba, ou no próprio Curitiba, ou na ABB, né? Você começou com um salão, né? Não, na verdade eu comecei no Curitiba, né? No Curitiba. Eu vou fazer uma peneira em 87. Eu tinha 9 para 10 anos, março de 87. A famosa peneira. O professor Miro era o treinador da Piazadinha. E eu faço essa peneira, ele gosta do que viu. Eu era um menino que me desenvolvia bem ali pela idade, só que não existia competição para uma criança de 9 anos. Diferente de hoje em dia, né? Em 87 não existia. A primeira categoria que se disputava, algo que competia, era a partir dos 13 anos, no campo, né? Então, nesse dia,
ele me pega e me leva para a ABB. Então eu saio de casa para fazer uma peneira no Curitiba, passo no Curitiba e ao mesmo momento ele me leva para jogar futebol de salão na ABB. E ali eu fico até 90, de 87 a 90, quando eu retorno para o Curitiba. E aí de 90 a 95 eu jogo paralelo, futsal na ABB e campo no Curitiba. E eu paro com a ABB em 95, quando eu já estreio na equipe principal. Então, assim, contado de maneira sucinta, a minha infância foi dessa forma. Dentro do futebol? Dentro do futebol. Nunca fiz nada de diferente que não tivesse o futebol envolvido. E como começar no salão? Porque você acabou focando um tempo mais no salão? 3 anos. 3 anos. E aí, como é que é quando você vai pro campo e meio que logo você já passa pro time profissional? Não, assim, não é tão rápido assim, né? Porque, por exemplo, como eu morava em Colombo e não tinha competição para mim no nível Curitiba, eu jogava futebol com meu pai, com a minha mãe. Minha mãe jogava futebol numa equipe feminina, numa época que ninguém se falava futebol feminino. Era até, minha mãe é de uma família com 7 irmãos, né? 6 mulheres e 1 homem. A única que não jogava era a caçula, o restante das tias todas jogavam. Então eu cresci no meio dela jogando, eu cresci no meio do meu pai e do meu tio também jogando. E essa competição, ela existia do lado de cá quando eu vinha para beber, mas em Colombo jogava bola o dia todo, o tempo todo, com todas as pessoas, porque era um período em que não existiam tantas casas, que não existiam tantas construções. Era uma forma diferente de vida, né? A parte social era bem diferente do que se tem hoje. E aí, quando eu venho para o Curitiba, em 90, aí foram 5 anos até chegar na equipe principal, né? Então, a coisa foi acontecendo de uma maneira natural, mas ela não é de um dia para o outro. Ela é construída, parece pouco tempo, mas é um tempo razoável, né? Dos 12 aos 17, para que aí eu tivesse a oportunidade de estrear na equipe principal. E estrear com 17 anos, hoje também isso acontece, né? Mas acontece. Não é tão normal assim, né? Hoje, se a gente parar aqui para discutir as diferenças, são inúmeras. São enormes, inúmeras e enormes. Nós ficaríamos aqui horas discutindo. Acontece. Hoje um pouco diferente, porque hoje o envolvimento contratual, o envolvimento financeiro, ele acontece muito antes do que acontecia na época. Você jogou sem contrato no Coxa? Joguei sem contrato. Eu lembro que no primeiro jogo você não tinha contrato. Não, eu jogo domingo, eu estreio Irati. Estreio bem, as coisas acontecem a favor do Curitiba e a meu favor. Eu estreio já com 2 passes para gols, a vitória sai de passes meus, só que sem contrato. Isso era um domingo à tarde e na segunda-feira eu volto para beber para jogar futebol de salão, porque era ali que teoricamente pagava as minhas contas, né? Quais eram as minhas contas? Pagar o meu ônibus para vir de Colombo para Curitiba e ter as minhas coisinhas do dia a dia. E nesse dia o pessoal do Curitiba lá estava, porque eu tinha que tomar uma decisão. Eu seguia na quadra ou seguia no campo. E aí é quando a gente fala a primeira vez em fazer contrato. E mesmo assim, o meu contrato com o Curitiba ele é menor do que menor do que a ABB? Menor do que o acordo que eu tinha com a ABB. Só que aí era uma opção de poder ser jogador de futebol profissional, no qual, naquele momento, eu fiz essa escolha. E você que decidiu isso ou você foi pedir auxílio para tomar a decisão? Não, na verdade, assim, a ABB é um berço de relação entre o Curitiba e o futebol de salão. Então, antes de mim, por exemplo, quando eu subo no Curitiba, tem Pachequinho, tem Daniel, tem Jetson. Toda essa galera. O Nedo Xavier era um treinador da base que tinha jogado na ABB, então tinha vários jogadores que tinham passado pela ABB em algum momento. Eu, por exemplo, quando eu chego na ABB, no início eu ainda pego o Pachequinho jogando na quadra. Então eu vi essa rapaziada passando de idade e chegando na equipe principal. Pachequinho jogava legal. Jogava demais. Jogava muito. E como eu queria ser jogador de futebol, eu não queria ser jogador de quadra, eu queria ser jogador de campo, tomar essa decisão era uma decisão simples até. Porque era só abrir a oportunidade, estava dentro. Como eu comecei a treinar e tive essa oportunidade de jogar na equipe principal, era mais uma questão de falar, opa, nós temos que dar um passo a mais agora, que é me tornar jogador profissional. Hoje, trazendo para os dias de hoje, isso é diferente, porque hoje um menino com 16 anos
antes dele fazer qualquer coisa, ele já assina um contrato Tem profissional. que assinar o contrato. É uma obrigatoriedade da lei, né? Antes dos 16 não, mas aos 16 aos 14 você assina um contrato de formação, que basicamente é protocolar, mas aos 16 anos você faz o primeiro contrato. E com um monte de agente em volta, né? Que no teu caso não tinha não. Não, no meu não. Eu fui ter agente, eu tinha, sei lá, 23, 24 anos. Hoje não, hoje uma criança com 10 anos de idade tem todo essa parafernália por trás, que aí, de novo, né? São diferenças existentes na década de 90 para hoje. Agora. Eu converso bastante com o Pedro Oldoni, e o Pedro Oldoni hoje trabalha com agenciamento. Sim. E o Pedro começou a jogar futebol profissional acho, com 20 anos. Porque, mas é isso. E na época, por exemplo, vários jogadores precisavam bater 21 anos para se tornar profissional. Então, o meu caso, na época, era um caso que não era um caso comum, era um caso anormal. Então, eu era um menino que jogava ali no Juvenil do Curitiba, tinha o meu destaque ali na categoria, mas ninguém imaginava que nos próximos 3 meses eu poderia ser titular do time de cima. Então, a preocupação com o contrato, ela era zero, ela era nenhum. E uma coisa interessante, você viveu essa época e vive hoje. Isso é a impressão de um leigo, né, que é o meu caso. Parece-me que antes as pessoas iam se divertir jogar bola. E hoje tem uma carga em cima do jogador muito pesada. Tem. Poucos conseguem se divertir, eu acho. É a precocidade da modernidade, né? Não só no futebol, né? Tudo. As informações, elas são muito rápidas. Eu sempre brinco com os meninos que eu encontro agora, por exemplo, meu filho tem 13 anos e joga, tá trilhando o mesmo caminho. Ele faz um gol no domingo, 15 minutos depois, alguém já postou no YouTube, já postou no Instagram. Eu, por exemplo, se eu for buscar os meus gols antes dos 17 anos, eu não tenho como chegar neles, porque não tinha imagem. Fotografia era algo raríssimo para você ter uma fotografia. Às vezes você fazia uma fotografia e tinha que levar para o estúdio e torcer muito para que aquela fotografia viesse boa. Então essa modernidade, essa velocidade faz isso, né? É uma sobrecarga enorme. Sobrecarga grande. E antes era o seguinte, antes a gente ia jogar bola. Isso. Não era uma profissão. A profissão ela ia se tornando ao longo do período. Me tornei profissional. Agora eu preciso buscar um contrato melhor, um time melhor, uma outra situação. Mas mesmo assim, as pessoas imaginavam, por exemplo, no meu período, a minha geração, eu quero jogar no Curitiba. Depois do Curitiba eu quero sair para um centro maior que é São Paulo, Rio. São Paulo, Rio. Talvez jogar no Rio Grande do Sul, talvez jogar em Minas Gerais. Hoje não. Hoje um menino, se você questionar um menino de 12, 13 anos, ele fala que ele quer jogar na Europa, que ele quer jogar nos grandes times, porque a informação também vem. Nós não tínhamos isso, né? Nós víamos o campeonato italiano domingo de manhã. Era o Napoli jogando e pronto. Maradona e Careca, e a gente torcia. E era isso. Era isso, não existia outro. Hoje, se você sentar, eu sempre brinco, se você sentar sábado, 8 horas da manhã, e tiver todos os streams que passam as partidas do mundo todo, você senta sábado, 8 horas da manhã e levanta domingo, 10 horas da noite e vê todas as ligas existentes por aí, passando aqui na América do Sul. De uma forma rapidíssima. Subindo pela América Central, entrando na Europa. Se você quiser ver jogos da Ásia e da África, você consegue, porque a velocidade de informação e os canais que mostram isso, eles são muito variados. E se você realmente tiver interesse nisso, você acaba conseguindo ver. E aí entra a tal da comparação, né, cara? Todo mundo começa a se comparar com isso e começa a buscar isso, né? E aí a carga fica em cima. É porque, na verdade, assim, hoje existe muito um comparativo, né? Antes eu, por exemplo, eu saía de casa, eu queria jogar bola e... Acabou. Não existia um adversário melhor do que eu, não existia um cara que eu quisesse atingir, não existia nada disso. Hoje não, hoje existem cargas de comparação e hoje existe muito isso, né? O jogador da década de 80 jogaria hoje, seria melhor do que de hoje, o jogador de hoje jogaria na década de 80, cara, é uma tipo de discussão se você não criar parâmetros, para discussão, a discussão se torna vazia. Sem sentido. E sem sentido nenhum. Que são comparar laranja com limão, laranja com abacaxi, nada hoje, a ver. E hoje, esse tipo de situação, se você abre um Instagram, se você abre um Twitter, se você abre um YouTube, você vai pegar isso o dia todo. E com a velocidade do teu dedo você vai passando, porque é a sociedade que hoje nós vivemos. Sim. E você, com 17 anos, acaba assumindo... Eu estava vendo uma entrevista que você estava dando, você ficou como capitão do Coxa.
Aos 18, né? Aos 18. Um ano depois eu me torno capitão do time. Depois de tomar um pau do Atlético. Isso, tomamos 5-2 no Pinheirão. E a história foi muito legal que você contou, essa história é maravilhosa. Conta ela, porque eu achei maravilhosa. Essa história é maravilhosa. A gente vencia o Atlético no Pinheirão, 2-0 no primeiro tempo, tudo muito bem. Eu tava no Pinheirão nesse dia. O time jogando muito bem. E voltamos pro segundo tempo e o Atlético voltou melhor do que nós e nós tomamos 5. Moeu. O Atlético nos destruiu, 5-2 pro Atlético. E nós voltamos, entramos no ônibus, todo mundo chateado, e voltamos pro Couto Pereira. E eu, na época, eu andava com um calendáriozinho de horários dos meus ônibus. Então eu tinha 2 formas de ir para casa. Eu pegava o expresso ali, o Santa Cândida Capão Raso, descia no terminal da Boa Vista. Pegava um alimentador na época chamado Penha. Lembro. Que ele fazia um ponto final bem na divisa de Curitiba e Colombo, na Estrada Ribeira. Do Rio para lá era Colombo, do Rio para cá era Curitiba. Ali era o ponto final dele. Essa era uma forma que eu tinha de ir para casa. Descia ali, caminhava mais ou menos 1 quilômetro até a minha casa. Ou eu pegava um ônibus chamado Capela do Atuba, que saía do terminal do Guadalupe e entrava dentro do meu bairro. E eu tinha o controle desses 2. Eu, normalmente, no domingo, eu preferia pegar o Capela do Atuba, porque era um ônibus só e era mais rápido. Ficar mais perto de casa também. E eu descia na porta da minha casa. E eu tô controlando os horários do ônibus voltando do Pinheirão pro Couto Pereira. E quando eu chego no Couto Pereira, tem aqueles torcedores que lá estavam chateados com a derrota no Clássico. As situações que eu vivi ao longo da vida. Inúmeras vezes. Várias vezes. E esses torcedores estavam xingando e aquela preocupação dentro do ônibus. Pô, e agora? Como é que vai ser? E tal. Eu falei, gente... E ninguém descia. Eu tô indo embora. Os caras, você tá louco? Eu falei, cara, primeiro eu não sou bandido. E eu perdi um jogo, cara. O Atlético foi melhor, eu não posso fazer nada. Só que quando eu saio, eu não tô preocupado com o torcedor, eu tô preocupado comigo. Se eu perder aquele ônibus ali, eu ia demorar muito pra chegar em casa e no outro dia ia recomeçar tudo de novo. E eu desço. Quando eu desço, todo mundo me xingando, mas ninguém fez nada. Eles foram abrindo e eu fui respeitaram. Eu desço na Mauá, caminho até a Mâncio Moro, entro à esquerda a Mâncio Moro, centro do meu ponto de ônibus e espero. E nisso vem meia dúzia de torcedores xingando, a mesma coisa, entro no meu ônibus e vou embora. Entro os 2, 3 que moravam para aquele lado. E a semana entra, na semana seguinte a gente joga em Beltrão. E eu chego para jogar o jogo em Beltrão. Teve uma revolução dentro do clube, porque tomou 5. Quando toma 5, não fica igual. Não fica impune. Alguns jogadores foram deixados de lado. O treinador na época era o Krieger. Deixaram alguns jogadores de lado. Algumas situações foram mudadas. E quando eu olho na minha roupa, tá a faixa de capitão. Eu pego a faixa de capitão, entrego pro Krieger. Falei, ó, deve ter alguma coisa errada. Entrego pro Krieger, não, entrego pro roupeiro. Falei, ó, deve ter alguma coisa errada. E o roupeiro falou, não, o Krieger pediu pra te dar, você vai ser o capitão do time, eu vou no Krieger. O Krieger falou, talvez você não entenda hoje, mas ali na frente você vai entender. Você teve um gesto que é um gesto de liderança. E eu pensando comigo, eu não tive um gesto dele. Eu tive um gesto de desespero. Eu precisava ir pra casa. Ia demorar muito pra eu chegar em casa. Eu achei fantástico isso, no domingo. E a partir dali é muito louco, porque a partir dali, se eu fizer uma soma dos meus anos como atleta profissional, eu joguei 20 para 21 anos, eu só não fui capitão durante 3 anos. Foram os 2 primeiros anos de Palmeiras e o primeiro ano meu de Curitiba. No restante, eu fui capitão de time no próprio Palmeiras, eu fui capitão de time na Seleção Brasileira, fui capitão no Cruzeiro, fui capitão na Turquia. Então, assim, um gesto de, sei lá, de desespero para chegar logo em casa e esquecer a goleada que nós tínhamos tomado, virou na cabeça do Krieger, ou na visão do Krieger, com a experiência dele, que a partir dali eu poderia, com gestos como aquele, talvez um pouco mais pensados, me tornar alguma liderança dentro das equipes, que na frente acabou acontecendo. Na prática aconteceu. Só que na realidade é assim, né, cara? Muitas pessoas poderiam estar desesperadas também com o horário e não ter tido esse ato de coragem. Pode ser. Pode ser, não. Certamente não faria. Pode ser. Eu já vi muita gente em situações parecidas que recuaram e preferiram se prejudicar ao invés de enfrentar o problema. Pode ser. Porque, na verdade, assim, no meu caso, eu fui incentivado pela minha família, desde molequinho, desde piazinho, a enfrentar as coisas que surgiriam. E não se preocupar com o problema. Vamos encarar. Não, porque, por exemplo, eu cresço em Colombo,
com dificuldades financeiras normais, que toda a região tinha, no meio de uma sociedade que, por exemplo, eu não lembro de alguém ter um carro na minha região, não lembro. Eu, criança, eu não lembro de um vizinho meu ter um carro, não lembro. Ou seja, era uma situação complicada. E eu lembro quando alguém aparecia com o carro, porque aquele cara tinha uma situação muito superior e talvez não fosse. Talvez o carro do cara estava sendo pago em sei lá quantas vezes, talvez o cara preferia ter um carro do que ter uma casa. Então era uma realidade financeira de que todo mundo dizia, cara, você tem que enfrentar para pegar um ônibus cedo, você tem que enfrentar para encarar uma sociedade, para encarar um patrão que de repente seja mal educado, ou para receber bem um patrão que te receba bem. Existia muito na época aquela situação que eu tinha um amigo meu que ele falava assim, pô, você vai, em alguns momentos você vai sofrer com o teu cabelo, porque eu tinha um cabelo black, né? Usei cabelo black muito tempo. Por causa da cor da pele, E essas coisas assim, os meus pais, eles diziam, cara, em frente, só em frente. Vai acontecer, a gente vive dessa forma e vive bem. Não tem pronto. Problema, e vamos embora. E assim eu fui seguindo. Então essa realidade do Curitiba era... Pô, tem ali, sei lá quantas pessoas, 100 pessoas, vão fazer o quê? Vão me bater? Beleza, não acredito que eles vão me bater por causa de um jogo de futebol. Hoje eu até talvez não tomaria essa decisão, porque hoje está um pouco diferente a situação. É um pouco diferente. Mas naquele momento eu falei, cara, eles vão me xingar, como acabaram xingando, mas eu preciso ir para casa, porque a vida vai seguir. Foi realmente o que acabou acontecendo. E olha que interessante, eu acredito muito em Deus, né? Aliás, eu uso ele como base na minha vida. E tem um versículo na Bíblia que diz assim, cara, ensina a criança no caminho que deve andar, e mesmo depois de velho não vai se desviar dele. Mais ou menos isso. Olha o que você aprendeu. Ao natural, né? Você aprendeu isso e, pô, cara, vamos tocar a vida. Porque eu fui uma criança que fui encorajado pelas pessoas que passaram por mim. Nunca ninguém me colocou de uma maneira secundária, para baixo. Muito pelo contrário. Eu sempre digo isso, que a minha satisfação maior, ou a minha sorte maior, foi ter tido os pais que eu tive, foi ter a família que eu tive, e ao mesmo tempo encontrar pessoas na ABB que falavam de maneira parecida, no Curitiba que falavam de maneira parecida, sempre encorajando. Cara, vai ser difícil, vai. Mas só tem um jeito, você tem que enfrentar. Às vezes vai dar certo, você vai ganhar. Às vezes não vai dar certo, você vai perder. Só que você tem que ter coragem de dificultar as coisas para quem quer te ganhar. Porque você vai tentar ganhar. E assim foi, e assim está sendo e vai continuar sendo. Aí você joga 2 anos no Coxa, né? Aí sai do Curitiba e vai pro Palmeiras. Isso. Aí muda completamente o sentido da coisa. Total. Eu lembro que, às vezes, como eu disse, né, várias vezes estava no estádio, e aí tinha aquela história, né? O dia que o Alex jogava legal, o Coxa ganhava. O dia que o Alex não jogava legal, o time meio que não ia bem. Tinha muito desse negócio, né? Tem porque futebol... Porque você ficou meio como referência do time. É que futebol funciona da seguinte forma, em qualquer momento, em qualquer ano. Futebol tem um grupo ali de 5, 6 que carrega o teu time. Tem ali mais uns 7, 8 que ajuda a carregar esse time. E aí tem uma rebarba lá atrás que completa o quadro. Essa rebarba que está lá atrás, se forem de pessoas sérias, eles vão empurrar esses 7, 8 para eles ocuparem esse espaço existente dentro do grupo. E muitas vezes esses 7, 8 passam a aumentar para 10, 12. E quando isso acontece, normalmente são os times que batem campeões. Por quê? Porque tem boas referências, que são as locomotivas que puxam. Esse pedaço do meio, ele não tem pouca gente, ele tem mais gente. E o pedaço lá de trás, normalmente tem que ter pouca gente, que é o que acontece com os treinadores. Eles afastam, eles tiram, eles trocam. Quando essa locomotiva é boa e esse espaço do meio tem pouca gente e aqui tem muita gente, normalmente esse é um time fadado a fracassar. Porque você começa... Esse pessoal que puxa começa a perder força, começa a perder energia, porque tem muita gente para você carregar. Entendi algumas coisas que aconteceram esse ano. E eu normalmente inicio sendo esse cara do meio, tô ali, entro, saio, puxado pelas locomotivas, tentando ocupar meu espaço ali na locomotiva no primeiro vagão. Quando eu passo a ser do primeiro vagão, vinha esse questionamento. Se o Alex jogou bem, o time vai jogar bem. O Alex hoje não teve tão bem, a coisa acabou não acontecendo. Só que não era colocado dessa forma, era colocado muitas vezes de maneira pejorativa. Ah, sim. Era muitas vezes colocado de maneira pejorativa. O Alex dorme, o Alex é dorminhoco,
o Alex não participa, o Alex é um vagalume, o Alex tem jogos que ele faz maravilhosos, tem jogos que ele faz que são horríveis. Então, assim, eu joguei 1.035 jogos. Eu conto na boa jogos horríveis que eu fiz, não passou de 15. Ah, não passou mesmo. Não passou de 15. Eu sempre joguei, e hoje eu falo na boa, porque hoje eu parei. Uma das coisas que eu fiz depois de parar foi estudar jogo a jogo, porque a minha memória era boa. E tiveram jogos horríveis? Tiveram. Então, mas são poucos. Perante 1.000 jogos, são poucos. Então hoje, por exemplo, voltando nessa coisa da internet, às vezes eu vejo os caras falando assim, o Alex, a participação dele era ruim. Aí você vai lá atrás e fala, não era ruim. Ele estava numa média do time. O time naquele dia talvez não... Você não consegue fazer milagre sozinho, cara. Não, e existe uma coisa que é muito legal, e no meio esportivo isso é muito maior, que é a expectativa que um cara cria sobre você. Então, quantas vezes a gente não viu, as pessoas falam assim, o Ronaldinho Gaúcho podia muito mais. O Neymar podia muito mais. O Adriano Imperador podia muito mais. Mas falar desse lado é fácil, velho. Vai estar lá dentro, cara. Mas é uma expectativa que alguém criou sobre uma terceira que normalmente é uma figura. Então, no meu caso, quando eu começo, eu dou graças a Deus que eu nunca fui dessa fileira aqui que alguém precisou me carregar. Nunca fui. Eu já entrei na segunda para entrar aqui na primeira. E times de futebol, equipes esportivas, na maioria das vezes, quando são assim de esporte coletivo, na maioria das vezes funciona dessa forma. Trazer essa rapaziada aqui é difícil para você ir para frente. Eu, por exemplo, quando é que eu resolvo parar de jogar futebol? Chego no Curitiba, tem 66 jogadores. Então existia assim, quinta-feira, um cara do telefone do meu lado, eu tô trocando de roupa pra entrar no treino, o cara liga, não, fica tranquilo, eu chego em Guaratuba aí, sábado, meio-dia, o treinador vai dar um treininho rápido aqui, meio-dia eu tô aí. E esse era o cara que fazia parte do meu time, só que enquanto ele ia estar em Guaratuba, em Morretes, Guaraqueçaba, em Paranaguá, na Ilha do Mel, fazendo confraternização com a família e com os amigos, eu era o cara que no domingo à tarde ia ter que estar no Couto Pereira. O xingado, o elogiado, o bem tratado, o maltratado, era eu e aquela primeira locomotiva. Esse cara ia estar no litoral do estado tranquilão. Segunda-feira ele se reapresentava como se nada tivesse acontecido. E eu chamava a atenção daqueles que eu acreditava, alguns deram certo, e isso me deixa bastante feliz. Por exemplo, o Zé Rafael era um desses da última fileira. Hoje ele vai ser campeão brasileiro mais uma vez com o Palmeiras, porque ele se deu conta que ele tinha bola para ser um dos puxadores de fila. E aquilo vai, como eu já estava com 36, aquilo vai te tirando a energia do cara da frente. Falar, cara, eu não consigo mais puxar essa rapaziada. Se eles não quiserem vir, eu já não tenho mais força para puxar. E é assim que funciona, assim que funcionou. Eu fui aprendendo ao longo do tempo a lidar com isso, a lidar com a colocação pejorativa. Pois é, porque mentalmente, imagina, você ter essa pressão sobre você, jovem, sozinho, 18, 19 anos, sozinho, em São Paulo, sim. Né? E o cara falando isso de você e você tendo que encarar 40 mil pessoas no campo, cara. Como é que é isso na cabeça? É duro, é difícil. Como é que você lidava com isso? Uma coisa que ninguém percebe, lidando, vai passando. Mas como é que é esse lidando, uma cara? Dor de cabeça aqui, uma gastrite ali, vai indo. É aquilo que eu acabei de dizer. Eu fui encorajado a enfrentar as situações. Você escreveu numa reportagem, não sei se foi quando Bicho do Paraná ou coisa parecida, que você disse que a leitura te ajudou muito. Muito. Mas eu começo a ler bem antes, né? Claro. Eu começo a ler bem antes. Você é meio fora do padrão com relação a isso. Eu começo a ler bem antes. E essa é uma questão que hoje em dia as pessoas negligenciam um pouco, a leitura. Como a leitura te ajudou? Em tudo. Pra gente deixar isso aqui para as pessoas prestarem. Presta atenção nisso, você que está assistindo. Na verdade, você tem que se apagar um pouquinho do mundo que você vive. E eu estou falando isso no meio da década de 90, que era um mundo menos pressionado do que hoje. Hoje é muito mais. Hoje, por exemplo, se você está acima do peso e entra no Instagram, você fica louco. Você vai encontrar um biotipo montado ali, tanto para homem quanto para mulher. Se você tiver uma relação com aquilo ali, você começa a ficar louco. Eu me internaria.
pós-pandemia, a situação da parte mental das pessoas, elas ficaram muito mais discutíveis. Hoje nós temos profissionais discutindo sobre vários assuntos. Na época já existiam os mesmos problemas, mas não existiam discussões. Por exemplo, hoje o que a gente coloca como depressão, lá atrás você ouviria que era frescura, que você não tinha força. Exatamente. Então a realidade você era era a seguinte, fraco. Ou você enfrenta, ou você é substituído. Funcionava assim. Hoje em dia, não. Hoje você tem a chance de você se discutir com profissionais e discutirem o teu caso. Não se discutir o caso das Individualmente, pessoas. Individualmente, nunca. Se ferre você. Ou você é forte e enfrenta, ou você é fraco e vai ser substituído. Era assim que funcionava. Então, quando eu vou para São Paulo, o que eu faço com a questão da leitura? Eu vou ler para eu apagar esse universo que está fora. Então, eu vou ler sobre religião, eu vou ler sobre filosofia, eu vou ler sobre política, eu vou buscar outros assuntos que me trouxessem um pouquinho de paz. Desviar a mente do turbilhão que você vivia. Desvio do... Pô, sabe quando você está no avião, tem uma turbulência aqui, vamos por aqui? Então, vamos por aqui, vai ser mais longo, vai ser mais duro. Hoje eu acho que é mais difícil, porque é duro você pegar um livro, concentrar no que você está lendo e o teu celular está pitando. E ele está pitando por várias razões. Por um aplicativo esportivo, por uma rede social, por um amigo que te chama. E, de novo, eu sempre brinco com as pessoas assim. Meu pai disse que ia me dar uma bicicleta quando eu tinha uns 7, 8 anos. Até hoje eu não ganhei essa bicicleta. Não vou mais ganhar, porque infelizmente meu pai faleceu. Mas essa expectativa pela bicicleta... ela sempre existiu, eu vou ganhar a bicicleta. Hoje em dia, quando você fala para uma criança que ele vai ter algo, esse algo tem que ser muito rápido. Eu dou um exemplo sempre, quando eu precisava de uma chuteira, quando eu era menino, eu tinha que ir numa loja qualquer aqui de Curitiba, uma Fedato, uma Fanel, fazendo propaganda da rapaziada da época, que nem existem mais. Aí você chegava lá, tinha chuteira, mas não tinha o teu número. Então você compra menor, ou você compra maior, ou você fica com a velha, ou você usa emprestado. Hoje não, hoje você pega um aplicativo de celular. Chega na tua casa. Procura chuteira número tal, da marca tal, quanto tempo? 2 dias no máximo está na tua casa. Então essa velocidade faz essas mudanças. A leitura me ajuda até hoje a fugir um pouquinho desse mundo. Mas o que eu comecei a fazer depois de entrar na era do celular? Se eu for ler, o celular fica longe do meu alcance. Para não tirar a tua atenção. Porque se ele estiver do meu lado, é psíquico isso. Você vai pegar o celular, você vai arrastar o dedo, porque é o que a gente está fazendo no dia a dia. E o teu poder de consciência eu acho muito legal, porque uma outra hora que eu assisti uma entrevista sua, você falou assim, cara, no Curitiba eu era mimado. Muito. Né? E aí, como eu era mimado aqui, aquilo que eu tinha de pontos a melhorar não eram tratados. Só queriam que eu fizesse a parte boa. Quando eu vou pro Palmeiras, eu me encontro com uma situação um pouco diferente. Sim. E é verdade, né? Porque você encontra com outros caras que já estavam muito na frente em algumas coisas. Nível muito melhor que o meu. Nível mais alto, nível de disputa maior, campeonato mais duro. Sim. E aí você chega e fala assim, nossa, aquilo que eu era já não sou mais, é isso? Ou eu sou, o que eu faço? E aí você tomou um choque, né? É o menino saindo da faculdade. Na faculdade ele pode ser o melhor aluno da sala e quando ele entrar no mercado de trabalho, ele vai encontrar alunos que foram melhores da sala antes que ele. Quem foi o cara que te deu ou vários te deram um toque com relação a isso? Não, vários. Eu, por exemplo, eu briguei com o Zinho durante 2 anos, mais ou menos. Brigou. Briga de discussão, muitas vezes os caras terem que separar. Por quê? Porque o Zinho já era um cara... O Zinho é 11 anos mais velho do que eu. Então, por exemplo, em 94 eu tenho 16 anos, eu estou em Colombo vendo o Zinho ser campeão no mundo com a seleção em 94. 3 anos depois eu o encontro. E qual era a minha leitura naquele momento? Eu tenho muito mais talento que ele, e era evidente isso, talento do jogo, só que eu tenho muito menos trabalho que ele. E ele estava dando as dicas para que eu melhorasse, para que eu desenvolvesse na questão do trabalho, e eu estava nem aí para ele, porque eu achava que eu não precisava. Por quê? Porque eu vinha de um universo que eu não precisava fazer isso. Porque aqui em Curitiba eu era o menininho, você era o melhor. O menino de ouro. Eu consegui, ao longo do período,
passar de categorias fazendo pouco, sem uma exigência maior. Eu tive alguns ensinamentos do Curitiba que eu só fui me dar conta depois, quando eu fui mais velho, mas na época ninguém falava comigo, ninguém me explicava, simplesmente as coisas iam acontecendo. Mas os jogadores mais velhos no Palmeiras, eu peguei uma geração que os caras me ajudaram demais. Vou puxar o microfone um pouquinho para cá. Assim. Os caras me ajudaram demais nesse sentido para eu entender o seguinte: você é talentoso? É o suficiente? Não, está longe do suficiente. Você tem que melhorar o seu talento e melhorar a sua carga de trabalho. A partir daí, eu sempre costumo dizer o seguinte, que eu aprendi a ser jogador de futebol no Palmeiras. Porque era necessário. Porque, por exemplo, aqui no Curitiba eu era criticado, mas no jogo seguinte eu estava no jogo. E no Palmeiras, a partir do momento que eu não rendesse, no jogo seguinte talvez eu saísse de titular para nem no banco estar. Porque o nível de competição era muito maior. Então, a partir dali, eu começo a aprender, até porque a idade começa a vir. Você começa a amadurecer. Você começa a ter uma maturação mais firme de dia a dia. Então, o que eu costumo dizer hoje em dia é que se você puder oferecer isso para os meninos um pouco antes, é óbvio, cada um de uma maneira, de acordo com a idade desses meninos, é importante para que a absorção seja mais leve. E aí cada um vai absorvendo da melhor maneira possível. E aí você começa a desenvolver uma outra era Alex, né? Foi virando homem, né? Eu jogo no Curitiba menino, jogo menino para homem no Palmeiras e aí vou embora. E aí viro um homem. E aí minha carreira como homem, ela é muito sólida. Legal. Ela é muito sólida mesmo. A carreira de menino, ela é irregular. Mas a carreira de homem, ela é muito boa. Não cabe discussão nenhuma sobre ela. E é interessante que se você olhar, ela começa na base que foi a família, né? Sim, total. Totalmente na família. Não tem outra forma. Não vejo outra forma, não vejo. Até tem casos aí de rapaziada que tem uma família meio confusa. Ele atinge um certo nível, mas depois ela dá uma balançada. Dá uma desequilibrada. A estrutura familiar ela faz toda a diferença. A estrutura familiar faz toda a diferença pro teu restante de vida, com certeza. E hoje, trabalhando com os meninos, você percebe muita variação nessa questão familiar? Muita. Eu morei no São Paulo 2 anos, né? Você trabalhou com ele? Treinei o Sub-20 do São Paulo 2 anos. Então, eu fiz questão de morar dentro do CT, porque eu tinha algumas curiosidades Você morou no CT? Morei no CT do São Paulo, 2 anos. Conversei com a minha família, deixei a família aqui em Curitiba e morei no CT do São Paulo, porque eu queria ter algumas respostas que eu só teria se eu tivesse dentro do clube mesmo. Então, eu via meninos com 9 até a minha categoria, que era 17 ao 20. E essa questão familiar, muitas vezes eu vi. Por exemplo, era dia de folga de meninos de 15 anos. Aí a coordenadora de pedagogia, ela falava, melhor esses 3 meninos não irem para casa, porque todas as vezes que eles vão para casa, eles voltam piores. Então, esses meninos aqui, ao invés de ter 3 dias de folga, dá para dar 4 dias, porque a família deles é muito boa, o menino sente saudade da família e tal, dá para deixar ele um dia mais em casa. Então, São Paulo é muito legal nesse sentido de um cuidado com... Uma estrutura legal na base. De um cuidado muito grande com o ser humano. Eles sabem, isso é evidente para qualquer um, que eles têm um número grande de atletas um pequeno número que vai chegar. Mas esse pequeno número que chega vai pagar a conta de todos os outros. Mas o importante é que os outros... São bem cuidados igual. São bem cuidados de maneira muito igualitária, assim, que é a parte que eu acho mais legal. Parte pedagógica da escola, a parte da preocupação com o ser humano. E eu via muito isso. O menino saía bem pra caramba do CT na sexta-feira. Tá lá, se despede e tal, voltava segunda, terça-feira destruído. Mas por quê? Porque encontrava um pai alcoólatra em casa, um pai que brigava com a mãe. A gente fez estudos assim de um menino que estava ali que era próximo, de um menino que estava ali que era distante, por exemplo, um menino nordestino que estava muito longe de casa. O menino lá do centro-oeste do país estava longe de casa. Pais separados. O menino que cresceu com o pai, o menino que cresceu com a avó. Tudo isso vai dando umas diferenças que você vai entendendo por que aquele cara age de tal forma em tal situação. Dá para imaginar como é que ele vai ser para frente. E os erros nas definições, eles são bem pequenos. Porque a rapaziada está muito acostumada, há muito tempo envolvido com esse tipo de situação, que começa a criar ali uma expertise para ter o mínimo de erro com o ser humano, né? Com o atleta a gente até pode errar algumas vezes, mas com o ser humano dificilmente acontece algum erro.
Legal. Me ocorreu um pensamento aqui agora que pode parecer meio absurdo. Você tem uma preocupação muito grande com o ser humano, e até por causa de onde você veio, a forma que você desenvolveu as coisas. Você já pensou em montar algo no sentido de trabalhar essa galera que não tivesse presa a um clube, algo, uma estrutura sua, uma escola sua? Já pensei. Alguma coisa nesse sentido para poder fazer esse trabalho de, cara, eu vou fazer essas crianças terem isso na vida. Pensei, mas eu chutei um toco tão grande com a parte política. Eu ainda jogava na Turquia, isso é 2007, 2008. Eu não tinha problemas financeiros, porque essa parte de dinheiro provavelmente os turcos financiariam, e financiariam de coração bem aberto, porque o meu envolvimento com eles era muito grande. Mas aí eu procurei a parte política, que nessa parte política eu fiquei um pouquinho receoso e acabei não fazendo. Porque, cara, tu tem uma visão com relação a isso, a trabalhar com essa galera, muito legal. Mas não consegui levar para frente. Que pena. E aí hoje em dia eu foco mais nos 3 que estão na minha casa, mais uma rapaziadinha que eu conheço de perto. Que você pode ajudar, você ajuda. Se tiver ao meu alcance, principalmente nessa linha do futebol, porque é uma linha meio mentirosa, né? Todo mundo acha que tem um filho, tem um sobrinho, tem um neto que vai ter uma carreira espetacular. Tomara que tenha, mas a gente sabe que... Na prática não é assim, né? Na prática, muitas vezes, a coisa funciona de maneira diferente. Falando sobre isso, qual que é o topo de funil? Assim, quantos milhares de meninos começam e quantos efetivamente chegam a jogar de verdade? Você tem uma ideia, assim? Não, porque o país é muito grande, né? Nós estamos falando de um país que tem 600 clubes de futebol, né? E uma coisa que eu sempre digo é o seguinte, um jogador do Flamengo e um jogador do Rio Branco de Paranaguá, eles são jogadores de futebol igual. O que muda a diferença é a fama, né? O que muda a diferença é o valor financeiro dos contratos, o que muda a diferença é a procura, mas não deixa de ser jogador de futebol, né? E tem cara aqui no Rio Branco que talvez seja até melhor que o cara do Flamengo. Não há dúvida. Né? Certamente. Não há dúvida, porque o que... Existe uma discussão, que essa é uma discussão muito boa, você conhece outras pessoas envolvidas com futebol, que muitas vezes a gente discute qualidade versus fama. Isso. Tem muito jogador que não é famoso e de repente tem uma qualidade a mais do que alguém que seja famoso. De novo volta naquela coisa, tem jogador que joga muita bola, mas ele não tem a coragem de enfrentar uma situação como é jogar no Palmeiras, por exemplo. Talvez ele, enquanto pessoa, faltou aquela coragem, aquela personalidade para jogar naquele tamanho de clube. Bola, talvez ele tivesse, talvez faltou em personalidade. E tem o contrário também. Você fala assim, fulano, a gente vê isso em arquibancada, né? Como é que pode esse cara jogar no clube tal? Pode. Ele tem personalidade para aguentar. Tem posicionamento para aguentar porrada. O suporte dele interno permite que ele jogue ali. Tecnicamente ele é bom? Talvez não seja. Mas talvez fisicamente ele seja um monstro. Talvez a personalidade dele seja uma personalidade de ligação. Talvez ele ligue esse cara com esse cara aqui, que para os olhos de fora talvez não seja interessante, sentido. Mas para os olhos internos ele é muito importante. E a gente vê muito isso com o jogador da Europa. O jogador da Europa joga demais. Talvez não jogasse aqui no Brasil, talvez. Então, qual é o percentual? Não sei, porque quando a gente vai computar jogadores de futebol, no Brasil a gente computa Série A e Série B, porque são os que estão aí na televisão. Mas tem Série C, tem Série D, tem 27 estaduais, tem competições, Copas de Federação, tem muito jogador espalhado por aí. E, de novo... são jogadores de futebol profissional. Todo mundo é jogador. Todo mundo é jogador de futebol profissional. Que é uma discussão que eu venho tendo agora com o pessoal que é amigo meu. Falo, beleza, você quer que teu filho seja jogador de futebol, mas você está preparado para que ele jogue na Série D do Campeonato Brasileiro? O cara só quer que jogue na Série A e no time. Eu, por exemplo, meu filho tem 13 anos, quer ser jogador de futebol. Um dia desses, uns 3 meses atrás, eu pego ele, um amigo e o pai desse amigo, nós vamos a São José dos Pinhais para assistir São Joséense e Concórdia. Série D do Campeonato Brasileiro, 4ª divisão. Falei, esses caras são profissionais de futebol. Nesse dia, um menino, o Concórdia ganhou 1-0. Um menino chamado Nicolas fez o gol. Eu falei, pesquisem o nome do Nicolas
nesses aplicativos de futebol e vocês vão ver que aos 16 anos ele jogava na seleção brasileira da idade dele. Por que aos 25, 26 ele está no Concórdia? Não dá para saber, somente ele é que pode responder, ele vai defender a história dele. Então, quando ele tinha 16 anos, existia sobre ele uma perspectiva grande, acabou não acontecendo, porque, cara, eu sinceramente não sei responder, somente ele, quem está próximo dele é que muita pode. variação, cara. E, ao mesmo tempo, você pode pegar um menino que aos 16 anos talvez fosse um cara que nem figurava no time dele, talvez seja um dos famosos que são por aí. A gente não sabe, a gente desconhece. Então, responder em números é bem difícil, porque, cara, é muito clube de futebol. A última vez que fator, né, cara? Muito. É muito fator. É um fator de uma escolha, é um fator de uma briga contratual, é o fator de uma lesão. É o fator de um técnico que vai ou não com o jeito do jogo do cara. Isso, é o fator de você ser famoso aos 16 anos. Tem vários jogadores que são famosos aos 16 anos. Vou dar um exemplo. O cara joga um brasileiro sub-20, tem 16 anos. Aí ele entra num jogo que é um jogo da televisão, jogo da Sport TV, que normalmente mostra o sub-20. Ele nunca jogou no sub-20. Naquele dia o treinador resolveu colocá-lo. E ele joga 20 minutos e faz 2 gols. Ele tem o melhor 20 minutos dos 16 anos de vida dele. Ele ficou famoso. Naquele nicho, ele ficou famoso. Como ele vai lidar com isso? Não sabemos. Como é a família dele? Não sabemos. E aí entra a estrutura familiar, né? Então, vou dar um exemplo do que está acontecendo hoje. Por exemplo, no Curitiba tem um menino chamado Pedro Maurício, um goleiro. Ninguém o conhecia até 2 semanas atrás. Hoje a torcida inteira do Curitiba quer que ele seja o número 1. Como é que ele está lidando com isso? Não sei. Isso só a rapaziada que está próximo dele é que vai saber. Ele vai ser o número 1 no ano que vem? Não sei. Se ele for, como ele vai lidar? Se ele não for o número 1... Como é que ele vai lidar com todo mundo querendo que ele fosse e não for? Não, e não só ele. Como é que nós, a população que acompanha o Curitiba, vamos lidar com a questão do Curitiba, as pessoas internas não pensarem como nós que ele tem que ser o número 1, que ele vai ser o número 2, número 3, não sei qual vai ser a decisão do clube. Então tem a expectativa do menino, a expectativa da família do menino e a expectativa da sociedade que está acompanhando o menino, que há 2 semanas atrás ninguém sabia que ele existia, a não ser ele e a família dele. Então ele pega um ano ruim do Curitiba, que cai de divisão, e ele individualmente encerra bem. Ele encerra com a perspectiva em alta com a perspectiva de ser o número 1 ano que vem. Independente da decisão que for tomada interna no clube, como esse guri vai assumir todos os acontecimentos a partir de janeiro. É só o futuro que a gente vai descobrir como. E é engraçado, né? Porque o cara que estava no lugar que ele está ocupando é um cara de peso. Peso. Um goleiro que veio da Europa, que jogou na Europa, que já foi ele aos 20 anos. Já foi ele aos 20 anos. Foi para a seleção brasileira. Ele é um jogador que foi medalhista olímpico. Ele sabe o que passa na cabeça de um menino que tem 20 anos. Então é duro de... Por exemplo, tem um amigo meu chamado Roberto Costa, que foi goleiro do Atlético, goleiro do Curitiba na década de 80. Ele conta uma história que é a seguinte: ele era goleiro do Internacional em 85. E o Tafarel surge no sub-20 do Internacional e vai jogar o Sul-Americano de juniores. Ele vendo o Sul-Americano e treinando com o Tafarel, ele vai no clube e pede rescisão. Ele fala pro presidente: me libera porque vocês estão com o melhor goleiro desse país e na minha idade eu não quero ser reserva dele. Ele fez isso? Ele fez isso. Caraca. Aí ele falou, opa, abriu espaço pro Tafarel e foi seguir a vida dele. Ele já num processo final de carreira, o Tafarel iniciando, ele viu, ele falou, não vou perder pra esse alemão aí, tá louco? De gênio, deixa eu sair onde eu tô aqui. Deixa eu sair bem do jeito que eu tô. E depois o cara vira o Tafarel e o Roberto tem a carreira dele na sequência. Mas que visão, mas cara. Não é todo mundo que consegue observar dessa forma, né? Que visão extraordinária. Porque de novo volta nisso que a gente tá conversando. Quem tá ali dentro vai tomar algumas decisões olhando para aquele momento ali. Só que fora tem 1 milhão de visões olhando para aquele momento ali que são bem distintos. E aquele cara, no caso o Pedro Maurício, que a gente está citando aqui, ele é a parte central de uma visão aí de milhares de pessoas. Legal demais. Agora deixa eu te perguntar uma outra coisa aqui. Cara, a capacidade cognitiva de um jogador tem que ser muito fera, porque você tem que pensar em segundos, né? Tem.
Né? Vamos pensar naquele gol que você dá 2 chapéus, inclusive no Rogério Ceni, cara. O que passa na tua cabeça quando você faz um negócio desse? Não passa. Você simplesmente faz. Você simplesmente faz. Que é a discussão grande hoje em futebol. Então, por exemplo, não entra na minha cabeça quando alguém discute só a parte física do atleta. Porque se você não discutir o geral do atleta, porque para mim o grande jogador de futebol é o que consegue resolver problema da maneira como ele consegue resolver o problema. Porque hoje existe uma discussão assim, porque focaram muito no treinador de futebol, né? Uhum. O treinador de futebol troca e não vai resolver o problema. Porque quem resolve o problema é o jogador de futebol. E o bom o cara que tá no campo. Então o treinador dá caminhos. O treinador dá caminhos. E eu sempre uso uma analogia bem simples. Eu vou para Guaratuba, eu tenho 2 caminhos para fazer. Ou eu vou pela Balsa, ou eu vou pela 101 indo em direção a Santa Catarina e entrando em Garuva. Beleza? Aconteceu um problema, aconteceu um acidente, o cara que está dirigindo, ele pode fazer uma pergunta pro aplicativo, mas ele tem que dar solução naquilo ali para ele poder chegar no lugar. Vai chegar mais rápido, vai chegar mais lento, pouco importa, mas ele tem que chegar. O Guardiola usa uma frase que ela é muito boa. Tem um cara livre do lado direito. Como essa bola vai chegar lá? Problema de quem está no campo. Essa bola tem que chegar lá. E no caso do jogador de futebol é isso. Eu estou apertado, mas eu estou apertado por onde? Por aqui, por dentro, por fora, por cima, por baixo? Não sei, mas você tem que se livrar. Você tem que arrumar uma solução. Você tem que dar a solução. E a solução... Por que quando a gente está na arquibancada a gente fala, porra, era tão fácil. Você tocava do lado, era tão fácil, você tocava por cima. Tem vários caminhos. Só que você está sentado com um copo de cerveja na mão, vendo o jogo de um platô que no campo não existe. Você não vê isso ali. No campo ele não existe isso. Então o cara fala assim, na arquibancada eu já vi várias vezes, o cara tá passando sozinho, mas você tá aqui, sem marcação, e no campo você tá ou de costa ou de lado, e só no de estar de costa e de lado já deu diferença, porque o jeito que você ajustou o teu corpo, se eu olho para cá eu tô te vendo, se eu olho para cá eu já vejo uma visão maior, e isso é antes da bola chegar. Antes da bola chegar. Então eu brinco sempre no gol do São Paulo, que é a tua pergunta, que eu só faço o gol porque o Christian erra o passe. Porque se você analisar todos, em qualquer coisa que você vai falar de futebol, as pessoas sempre falam, você passa na frente do corpo para que você tá atacando para lá, a bola tem que entrar na frente. Se o Christian me dá na frente esse passe, me dá o passe teoricamente bom, certo, eu tenho que controlar essa bola com a zaga do São Paulo saindo. Quando ele me dá o passe para trás, que a zaga do São Paulo sai, eu tenho 2 coisas para fazer naquele momento. Ou controlar e entregar para o meu companheiro atrás, ou fazer o que eu fiz. Jogo essa bola para eu tentar pegar na frente. Qual é a minha sorte? Quando eu jogo essa bola para frente, não vem ninguém na minha direção. Eles estão assim que eu tenho um espaço para eu poder correr no meio. E você vendo tudo isso em segundos. Não, eu não vejo. Isso é instinto, porque a defesa está aqui. Eu falo, eles estão posicionados assim. Se eu conseguir jogar a bola, eu corro nesse meio. Só que 1 metrinho pro lado, o zagueiro do São Paulo, se ele está do lado, ele para o corpo, eu bato nele, ele faz a falta, que é normalmente uma falta de obstrução que acontece a todo momento no jogo. Naquele dia, ele está um passinho pro lado. Quando ele está um passinho pro lado, esse é instinto. O chapéu no Rogério já é imaginado. Porque quando a bola sobe, eu falo, eu tenho algumas oportunidades. Eu chuto de primeira, eu driblo o Rogério, eu conheço o Rogério, ele vai ajoelhar para abafar. Eu falo, mas isso tudo... Muito rápido. Muito rápido. Então, quando o Rogério faz exatamente o que eu imagino. Ele ajoelha para abafar, tanto que a segunda bola eu jogo bem alta. E aí vem a última decisão, que a última decisão é a principal e muitas vezes acontece do cara perder o gol. E esse cara é massacrado porque você não pode ter dúvida. Veio uma jogada na tua cabeça, tem que fazer. Então, quando passa a bola, eu falo, agora ela cai, eu chuto pro gol. De que jeito? De qualquer jeito. Eu tenho que pôr dentro do gol. Tanto que o gesto mais feio da jogada é o lance final. É o gol. Porque quando eu dou o último lance no Rogério, eu percebo que a defesa tá vindo para tentar ainda recuperar. Eu tenho que empurrar essa bola para dentro. Empurra pra ela dentro. aqui que eu empurro a bola para dentro. Mas essa velocidade de reação, elas são criadas ao longo da vida com o tanto de problema que você vai resolvendo ao longo da vida.
Então, por exemplo, lances iguais do Rogério, eu fiz 1 milhão de vezes na vida, só que as pessoas não viram. Porque eu tenho que fazer no treino, eu tenho que fazer num jogo qualquer que ninguém viu no interior, eu fiz na escola, porque isso tudo vai sendo treino. Isso tudo vai sendo criado. Por que a gente treina todos os dias? Para isso. Quantas vezes você faz no jogo, quantas vezes você tiver coragem de fazer no jogo. E é empenho, né, cara? Não adianta, não tem outro caminho. Eu sou um gênio, você tem que se empenhar, velho. Trabalho e repetição, trabalho e repetição. Teve um outro lance que eu vi do Cruzeiro seu, que é impressionante, você não recebe a bola. O cara toca pra você, você gira o corpo. Sim. E a bola vai pro cara que tá atrás de você. Você dá sequência na jogada sem pegar na bola. Sim. O cara te avisou que tava atrás? Não. Mas é isso que eu tô dizendo. Muitas vezes tem um negócio que eles chamam no futebol agora, eles estão dando uns nomes bonitos, né? As pessoas falam de scanner do campo, de escanear o que está acontecendo ao teu lado. Tem gente que tem uma facilidade maior, tem gente que tem menor. Então, por exemplo, eu sou um cara que eu joguei dos 13 aos 37 anos de costa pro meu gol. Se você pegar um número 5, ele jogou de frente o tempo todo. Então, a visão que ele tem do campo... Quando você diz o teu gol, é o gol que você vai atacar. O gol que eu vou atacar. Então, eu ataco para lá, eu joguei o tempo todo assim. Verdade. Tem jogador... Eu não jogava assim. Eu jogava assim. Para eu poder ter uma visão maior do meu campo. Ao longo do tempo, eu fui aumentando essa visão. Com a experiência, com a vivência, com a troca. Mas se você pegar... um jogador número 5, ele joga com a linha de defesa e ele na frente vendo tudo aqui. Se eu pegar esse número 5 e colocar ele 2, 3 passos para frente, talvez ele tenha uma dificuldade, porque o corpo dele já girou, a visão dele de campo é uma outra visão. Então, quando eu jogava, e essa jogada que você acabou de citar, eu estou no Cruzeiro, eu já tenho 27 anos, eu tenho uma leitura muito boa do que está acontecendo comigo. E uma coisa que para mim era vital, e é o que eu falo muito para a molecada hoje quando eu converso, é o seguinte: todos nós, sem exceção, temos coisas boas e coisas ruins, coisas positivas e coisas negativas. Nós temos que valorizar muito e tentar melhorar as coisas positivas. Sempre. E as negativas a gente tem que buscar de alguma forma... Não deixar ela te atrapalhar. Não deixar ela te atrapalhar ou melhorar nesse sentido. Então eu, por exemplo, eu nunca fui um jogador de velocidade, que eu pegasse a bola e pudesse driblar 3, 4. Não tinha força para isso. Minha parte física não permitia isso. Então era muito melhor eu pegar a bola e dar um passe e seguir sem a bola do que conduzir a bola. Então, por exemplo, essa é uma bola que se eu domino, eu estava de costa. Se eu domino, possivelmente o cara... Ia tomar um tranco. O cara vai me dar um tranco, a bola vai parar. Como era uma jogada de velocidade para atacar... eu faço o que vou dominar e giro e a gente vai dar sequência. Sem eu tocar na bola. Porque se eu toco na bola, eu quebro toda a velocidade que vai ter ali, que era uma velocidade mínima para atacar. Então, essas coisinhas, elas vão surgindo com o tempo. Com as coisas que vão acontecendo. Eu vi esse lance várias vezes, porque você fez isso numa consciência tão grande. Não, mas é que você viu uma vez. Eu fiz isso 1 milhão de vezes. Por exemplo, gols de cavada. Gols de cavada eu devo ter uns 20, mais ou menos. Só que eu tentei essa jogada 300. 300 vezes. Eu errei 280. Por exemplo, no Cruzeiro, em 2003, eu faço um gol contra o Fluminense na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro já é campeão, as coisas já aconteceram. Eu faço um gol contra o Fluminense, que é um gol muito bonito. E todo mundo comemora e todo mundo fala legal. Mas é um gol que eu fui xingado pelo Luxemburgo o ano todo. Porque o ano todo eu tentei. E não conseguiu. E a coisa não saía, a bola ia fora, a bola ia curta, ia na mão do goleiro. Aí você pegava um cara, aquela bola você podia chutar forte. Podia. Só que, se fosse você chutaria forte. Eu resolvi cavar. Que é uma coisa que eu falo muito, por exemplo, eu converso muito com meu filho sobre futebol e converso com a meninadinha. A bola é tua. A bola está no teu pé. A decisão do que você vai fazer com a bola é tua. Tua? É tua. Você vai chutar forte, você vai chutar fraco, você vai tabelar, você vai driblar, você vai para trás, você vai para frente, você vai para o lado. A decisão é tua. Sabendo que... Você vai arcar com as consequências do que vai acontecer. Você vai responder pela expectativa dos outros. Então, por exemplo, o cara sai na cara do gol e perde porque foi driblar, o cara fala, mas era só tocar do lado. Era. Só que a decisão que ele tomou na hora... Só que a visão do cara, naquele momento... ele tem que tomar a decisão. Às vezes ela é positiva, às vezes, infelizmente, não é. E é por isso que a gente entra nessa linha, né? Se você pensar só no físico e não cuidar da cabeça do cara, ele tá ferrado. Não, tá morto. Porque, ele vai errar quantas vezes? Tá morto. Porque, na verdade, ele erra mais do que acerta.
no nível esportivo, dificilmente, tirando esses bambamãs do tênis, que os caras são fora da curva, e talvez uns extraordinários da NBA, onde a gente tem os números, os dados, a grande maioria erra mais do que acerta. E o que, para mim, é totalmente normal e natural, porque o nível de tentativa é muito rápido, é um atrás do outro. Pensando isso, né? Eu vi você acertar tantos gols de fora da área, que eu fico pensando quantos chutes você deu para conseguir acertar tanto gol como você acertou. Então, mas é isso, vários. Cara do céu, é muita coisa. Só que você pega, por exemplo, o menino citou o gol do Fluminense. Vários gols vários chutes como aquele do Fluminense, eu chutei na arquibancada do Couto Pereira. A gente brinca muito com a Liga Inglesa. Os caras falam assim, a Liga Inglesa sai muito gol de fora da área. Eu falei, sim, se você ver só os highlights, se você segunda-feira pegar e falar, vou ver os gols da Liga Inglesa, beleza, agora vai ver o jogo, tiveram 5, 6 na arquibancada. Porque tem uma fala do Zico, se eu não estou enganado, o Zico falou assim, esse chute eu iria na arquibancada ou iria na gaveta. E é o que acontece. Se você mete na gaveta, você fica super valorizado. Se vai na arquibancada, porra, mas foram 5, 6 na arquibancada. A questão maior é a seguinte, você chutou uma na arquibancada, você chutou 2 na arquibancada, você chutou 3 na arquibancada. A quarta você chuta ou você entrega? Aí é a decisão do jogador. E o cara vai amolecendo às vezes, né? Porque a torcida está pressionando, todo mundo está pressionando. O que é mais simples para um jogador? O que é mais simples? E hoje acontece muito isso. A gente vê acontecer basicamente quarta e domingo. Eu entregar uma bola difícil entre a linha de defesa e o zagueiro cortar, ou eu pegar a bola e entregar do ladinho aqui para o cara. Aí vai muito da personalidade do cara. Então você pega assim, fulano não erra passe há X tempo. Beleza, mas que tipo de passe ele está dando? Então, assim, a complexidade da discussão do futebol, ela gira em torno disso. Porque muitas vezes um camisa 10, ele dá um passe para trás, que às vezes é mais importante que um passe para frente. Porque esse passe para trás deu a chance do cara que está vindo por trás tem uma visão dar uma clareada toda diferente do que ele de costa não teria. Então, assim, quando a gente vai discutir, se você não criar parâmetros na discussão, ela fica vazia. Sempre. Sempre. E aí você sai do Brasil, depois de sucesso total no Cruzeiro, né? Porque acho que foi uma das melhores fases que você viveu. O Cruzeiro foi fantástico. Foi absurdo. Eu mesmo sendo coxa branca sou obrigado a concordar. É absurdo. Foi absurdo. E inclusive para você ir pro Cruzeiro, o Luxemburgo teve que bancar isso, né? Não, é só ele bancou, né? Porque ninguém queria que você fosse, né? Não, porque eu fui um ano antes, né? Eu fui em 2001 com uma liminar da Justiça do Trabalho, eu tinha um problema com o Parma e aí eu treinava pouco, eu estava mais em Colombo discutindo, em Brasília discutindo a questão contratual com o Parma do que propriamente no campo. E aí o treinador na época era um cara chamado Marco Aurélio, ele achava que eu não servia e que eu não estava ajudando, ele me dispensa em janeiro de 2. E quando eu retorno para o Cruzeiro é setembro de 2. Então, tinham passado os 9 meses, mas eram 9 meses que eu continuava na briga com a justiça. Não tinha muito mais valorização. Então, o Vanderlei fala, eu preciso de alguns jogadores, entre eles está o Alex. Os caras, não, ninguém quer, ninguém queria. Essa é uma realidade. Ele bancou. E a partir do momento que ele banca, a coisa funciona. E para você, de novo, vai entrar na questão de enfrentar o problema, né? Mas ninguém queria e você foi porque ele bancou, você já sabia o que ia fazer. Então, eu na verdade... Ou você foi tipo assim, eu nem queria ir, não. Na verdade, assim, eu tinha uma proposta do Grêmio e tinha uma proposta do Cruzeiro. As propostas eram as mesmas, iguais. Quando eu digo proposta, a parte financeira, a parte contratual. O treinador do Grêmio era o Tite, o treinador do Cruzeiro era o Vanderlei. Eu converso com o Tite, a conversa foi muito boa, e eu converso com o Vanderlei, a conversa muito boa. E eu sento com a minha mulher, ela me faz uma pergunta, em quem você confia mais? Eu falei, não, eu confio no Luxemburgo, o Tite eu não conheço. Nunca tive com o Tite. Mas no Luxemburgo eu conheço, confio, porque ele já foi meu treinador em vários momentos. Ela, então vamos com o Vanderlei. E eu acabo indo pro Cruzeiro, mas eu não vou pro Cruzeiro. Eu vou pro Vanderlei. Você vai pro Vanderlei, não é pro Cruzeiro? Não, eu vou pro Vanderlei. Por exemplo, se o Vanderlei sai do Cruzeiro e vai para um outro clube e quisesse me levar, eu iria com ele. E aí, a partir dali, a gente faz algumas apostas pessoais para que eu pudesse buscar os objetivos. Mas nada tinha a ver com o Cruzeiro, tinha a ver com o Vanderlei. Porque no Cruzeiro você não era uma pessoa bem-vinda. Não, o clube não queria, tinha pesquisa na televisão que era fantástica, 90% de rejeição da contratação. Eu sempre brinco com os amigos que eu tenho na imprensa. A imprensa faz um trabalho
que é de... Hoje em dia até menos, porque hoje em dia com as redes sociais nem precisa, o próprio público vai e te coloca como bom ou como ruim, antes mesmo de qualquer coisa. Te escarnece, te mata ou te eleva? Ele te eleva, e muitas vezes ele te eleva para te puxar. Então, assim, existiam pesquisas na televisão, na rádio de BH, que dizia que era 90%, que o próprio... a diretoria, o Perrella e os irmãos Perrella, né, o Alvimar e o Zezé, na hora de fazer o contrato, era um contrato baixo, era um contrato reduzido. Por quê? Porque era uma aposta do treinador, não era uma aposta do clube. E a gente foi, comprou a aposta e deu certo, funcionou. E deu muito certo. Muito certo. Pô, tu fez cada jogada naquele lugar lá. Muito certo. Teve um dia, inclusive, que você fez um gol de direita, que você até brincou na entrevista. Pô, você fez um gol com a perna que não é boa, né? Fez de direita e falou assim, não, mas você pode achar que é brincadeira, mas é muito treino. Mas é verdade. Porque existe a coisa, por exemplo... Eu sou um cara que eu não me considero ambidestro. Eu sou canhoto de nascimento. Mas a direita nunca me largou na mão. Mas nunca me largou na mão porque eu treinei muito para que ela não me largasse na mão. Hoje, por exemplo, se eu for bater uma bola e a bola cair no meu pé direito, eu não fico torto. Eu uso a perna direita. Você é ambidestro? Não, não é natural. Tem gente aí que é natural, que os caras usam as duas de uma maneira muito tranquila. Não é o meu caso. Mas a direita não foi uma que me deixou na mão. Porque eu consegui usar, porque eu treinava muito. E quando você sai do Brasil e chega na Turquia, como que você chega na Turquia? Cara, eu chego ídolo na Turquia porque eles ficaram 1 ano tentando me contratar. Então, assim, eles pesquisam o meu ano de 2003, eles tentam me contratar em 2003. Então, quando eu chego, chega o melhor jogador do Brasil, chega o melhor jogador da América do Sul, ganhamos uma briga contra outros clubes. Então, eu já chego com uma expectativa grande em cima de mim. E aonde eu acho que foi a minha grande sorte era centenário do Galatasaray, que tinha um peso muito grande. Existia uma festa, uma expectativa de festa muito grande para que o Galatasaray fosse campeão no centenário deles. O Fenerbahçe era o atual campeão. E eu chego, sou artilheiro do time e a gente é campeão no ano do centenário do adversário. Então aquilo me deu um fôlego gigantesco. Deu a carimbada de que aquele cara que vinha para fazer sucesso, ele já fez no primeiro ano. E eu só não fui artilheiro da Liga, porque na penúltima rodada eu disputava artilharia com um centroavante da seleção turca, chamado Fatih Tekke. Nós tínhamos 23 e 23. Eu faço um gol e ele faz 5 no jogo dele. Aí ele vai embora. E ele vira artilheiro do campeonato. Eu faço mais 1 na última rodada, ele faz mais 2 na última rodada e ele vai embora. Ele até brigou na artilharia da Europa naquele ano. Mas até a penúltima rodada a gente brigou ali pau a pau. Nós fomos campeões. No ano importante do rival, comigo carimbando, eu sendo o melhor passador, eu sendo o artilheiro do time. Então, assim, eles tinham uma expectativa grande que eu consigo comprovar no primeiro ano. Isso me ajudou para a sequência. E aí você chegou na famosa estátua, né? A estátua demorou um pouco mais porque o que acontece? Quando, no segundo ano, eu conheço um senhor, estádio apaga, uma das cenas que mais me marcou assim na Turquia. Um jogo à noite, apaga todo o estádio na hora do aquecimento e joga um holofote na boca do túnel. Quando eu olho o holofote, o telão mostrando as pessoas, entra o presidente e um senhor bem baixinho. Assim. E eu tô do lado do capitão e pergunto, quem é esse cara aí? Porque o estádio veio abaixo. Ele falou, não, esse senhor é o maior jogador da história do clube. E vão inaugurar uma estátua dele na semana que vem. Foi, que maravilha e tal. Quero conhecer esse senhor. Que era o mesmo processo que eu tinha feito no Brasil, quando eu pedi para conhecer o Ademir da Guia no Palmeiras, quando eu pedi para conhecer Tostão de Seu Lopes no Cruzeiro, quando eu fui no Flamengo queria conhecer o Zico. A mesma coisa aconteceu lá. Você sempre querendo aprender, né? Eu querendo conhecer o clube, eu estou no clube, eu quero entender o que essas pessoas gostam, o que culturalmente é importante para esse clube. E aí, semanas depois, eu o conheci e o senhor começou a me tratar muito bem. Os anos foram passando, a estátua dele é inaugurada tempo depois. Num belo de um dia, ele deu uma entrevista e falou que se ele tinha uma estátua, eu tinha que ter, porque o maior jogador da história do clube era eu, não era ele. Porque ele tinha jogado ele jogou na década de 40 e 50. Que a época que ele jogava futebol não era tão difícil quanto essa época que eu estava jogando. E eu pensando comigo, ele está sendo um senhor educado, como é normal dos grandes ídolos, né? Tá tratando um cara bem, que é o cara do momento. É o Zico falando do Gabigol hoje. Vamos lá, vamos cuidar do cara, o cara tá nos ajudando. E o torcedor, o grupo de torcida comprou aquela briga. E a satisfação maior minha da estátua é o seguinte, o clube, o Fenerbahçe, enquanto instituição, não tem nada a ver com a história.
A história parte do grande ídolo do clube com um grupo de torcedores. Aí, meses depois, eles acabam inaugurando a estátua, que é um negócio absurdo, né? Não tem como explicar uma situação como essa, um jogador ganhar uma estátua enquanto você ainda joga. Normalmente isso faz quando acaba. No meu caso, não. No meu caso, a estátua inaugurou no sábado, no domingo eu tinha jogo. Então isso emocionante, isso é muito louco, né? Muito doido. Isso é muito doido. Eu tive alguns amigos que estiveram na Turquia agora, e aí eles conversando lá, eu sou de Curitiba. Cara, só falo do teu nome. Curitiba ficou famosa. Quando eu volto pra casa, Curitiba ficou famosa. Os caras falam, pô, mas o Alex de Souza, você é muito famoso lá, cara. Lá eu sou famoso. Lá você é famoso demais, cara. Lá, por exemplo, isso que eu fiz aqui hoje, lá eu não conseguiria fazer. Você vê, eu estacionei o carro, te encontro na rua ali por uma coincidência, entramos no prédio lá, dificilmente tudo que eu teria que fazer teria que ser um negócio organizado, para não ter esse tipo de... Por exemplo, o menino veio aqui hoje, o menino do estúdio falou, pô, desculpa, eu não te conheço, não sou envolvido com futebol na Turquia, isso não acontece. De jeito nenhum. Até porque não existe pessoas que não são envolvidas com futebol. Todo mundo é envolvido com futebol de algum jeito. É raríssimo, 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 raríssimo o caso de alguém que não saiba o que está acontecendo. Ele pode não ser o expert em futebol, mas com Fenerbahçe, Galatasaray e Beşiktaş e a seleção turca, toda pessoa está sabendo o que está acontecendo com esses times. Então, assim, nível de fama, aquilo que a gente falou no início, aí realmente até choca um pouquinho, porque é um negócio que muitas vezes extrapola. Porque fama, habilidade, talento são coisas que dependem de muita coisa, né? Muita coisa. Você entende que tinha um talento nato dado por Deus para você e você desenvolveu isso? Total. Eu nasci para jogar bola. Você nasceu para jogar bola? Nasci para jogar bola. E aí eu me desenvolvi para ser jogador de futebol. Eu conheci vários. Tem uma lista no meu bolso de vários que eu conheci ali entre 9 e 15 anos com um talento absurdo para jogar bola. Mas para ser jogador de futebol, não. Para ser jogador de futebol, aí você vai precisar de outras coisas que eu consegui desenvolver e outros, por algumas razões, não consegui. Legal. Você consegue dizer, por exemplo, o que a pessoa precisa para sair de um talento para jogar bola para se tornar um jogador? Consigo. Entendimento do que ele vive no dia a dia. Disciplina porque ele vive no dia a dia. Aprender a dizer não, que talvez essa seja a situação mais difícil, principalmente quando você é jovem, ali com entre 14 e 18 anos, é muito difícil você dizer não vou. É difícil. E eu percebo isso de uma maneira muito tranquila, porque eu tenho 3 filhos hoje, os 3 querendo ser atleta, e eu nunca me meti nisso. Nunca me meti, que aí é uma decisão sua. Se vai te fazer bem, se vai te fazer mal, é uma decisão sua. Isso é muito difícil, essa questão disciplinar. Porque a gente ainda vive num país, essa é a parte mais engraçada, e isso eu já vivi várias vezes, a gente vive num país que ser atleta muitas vezes não é profissão. Não é visto como profissão, Não é visto como profissão. Eu vivi isso com a minha filha semana passada do meio. Minha filha joga vôlei. E uma pessoa perguntou para ela, o que você vai fazer da vida? Ela falou, quero ser jogadora de vôlei. Não, mas e assim, de profissão, o que você vai fazer? É tipo professor, né, cara? O cara chega assim, você é professor, tá aí, você trabalha com o quê? Então assim, não, isso acontece com músico também. Bosta. Com músico acontece isso. Música acontece muito. Com atores acontece. Músico, o que você faz música, tá? E vai trabalhar com o quê? De quê? Porque a gente ainda é de uma linha que o cara tem que ser doutor em alguma coisa, né? Que droga isso, cara. Eu menos, porque como eu sou do esporte e vivo com muita gente atrelada ao esporte, eu vivencio menos situações assim, mas até por uma coincidência, semana passada eu vivenciei isso com a minha filha. Mas eu acho assim que existem alguns caminhos e o principal é a disciplina. Porque ser jogador de futebol ou ser atleta profissional exige disciplina. O tempo todo, né? O tempo todo. Todos os dias. Então, por exemplo, nós estamos em dezembro agora. As férias escolares estão acontecendo e o ano vai recomeçar, sei lá, em fevereiro. Você não pode ter um mês de férias como uma pessoa comum tem um mês de férias. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Você vai ter que ter um mês de férias de um atleta. Porque se você tiver um mês de férias como uma pessoa comum que não é atleta, quando você retornar para suas atividades, você está muito atrás. E nessa de estar atrás, a briga pelo espaço, você começa a perder espaço ali. Então, por isso que eu digo sempre que o
que mais leva um cara a sair de jogador de bola a jogador de futebol é entendimento. Entender tudo que está passando ao redor dele. Dá para captar tudo? Depende muito da idade do cara. A idade vai te oferecendo uma captação melhor. Mas você começar a entender os acontecimentos o mais breve possível é uma coisa que te ajuda muito. Vai fazer muita diferença, né? Mas na frente faz. Porque assim, é o que eu brinco sempre. Eu conheço, aqui em Curitiba só, uns 5, 6 que eram muito melhores do que eu. Muito. Por exemplo, hoje eu vou jogar uma pelada que 2 eram muito melhores do que eu e eu falo isso pra eles na boa. Só que eu sei a história deles. Ali entre 16 e 19 eles tiveram condutas que levaram a serem jogadores de bola e não jogadores de futebol. E eles também entendem, eles sabem aonde eles... Hoje eles têm essa percepção. Eles têm essa percepção, só que hoje eles estão com mais de 40. Tem um amigo meu que a gente conversa muito a respeito disso e hoje a gente já descobriu exatamente aonde a coisa caminhou para o lado de não acontecer. Mas porque o bom é que ele assume o papel dele nessa história. E está até tentando ajudar outras pessoas. Muitas vezes não acontece isso, né? Muitas vezes você começa a apontar o dedo para os outros. Sim. E eu tenho esse entendimento. Eu era um bom jogador de bola que me tornei um bom jogador de futebol. Conheço outros que eram jogadores de bola razoáveis e se tornaram bons jogadores de futebol. Conheço outros que eram muito bons jogadores de bola, seguem bons jogadores de bola, mas só isso. Mas infelizmente não conseguiram ser jogador de futebol. E é nesse aspecto que eu acredito que seria muito interessante se você tivesse uma estrutura para entregar isso para os atletas, né, cara? Você poder ajudar as crianças a terem essa percepção. Mas eu acho assim que muito mais do que ter essa instituição, eu acho que essa instituição chama família. O pai, a primeira família, né? O pai e a mãe, um cara um pouco mais velho, com quem ele vai se encontrar, com a namorada, com o namorado, para ver que tipo de situação essas pessoas vão te oferecer. Porque essas pessoas é que vão te dar suporte. Porque no frigir dos ovos, quando a coisa apertar... Você volta para casa. Não vai ter muita gente para te ajudar. Não vai. O mesmo cara que me pediu o autógrafo hoje, talvez seja um cara que tenha me xingado muito lá atrás. E não tem problema, porque ele está lidando com a paixão dele pelo futebol. Agora, as pessoas que são próximas a você, ele pode até ter te xingado em algum momento, ter te criticado em algum momento, mas ele nunca vai deixar de te dar a mão para poder te ajudar no momento de aperto. Que é o que eu sempre brinco com os meus filhos. Vai, joga, se diverte, independente do que acontecer, o abraço vai estar aqui guardado. E o papel da família é esse. Infelizmente, muitas vezes, e aí eu estou falando especificamente do futebol, muitas vezes isso não acontece dentro da própria família. Aí degringola. Aí os acontecimentos eles começam a ser ruins no sentido da absorção dessa pessoa do que vai estar acontecendo com as pessoas que são próximas a ele. Bacana. E hoje você está indo para a questão de ser técnico. Sim, já faz 2 anos e meio. Já está da novíssima geração de técnicos. Já faz 2 anos e meio. Eu achei muito interessante uma questão que você falou sobre estar lá no Avaí, né? O pessoal pode reclamar que isso e aquilo, aquele outro no Avaí. Mas eu entreguei o que me foi pedido. Não, essa tua consciência, eu falei, porra, cara, muito legal. Por exemplo, para mim o Avaí foi muito legal mesmo, porque eu encontro ou nas redes sociais ou até pessoalmente havaianos que falam, pô, o teu trabalho foi muito ruim. Eu falei, beleza, vamos discutir o trabalho ruim. Porque a partir do momento que você discutir o trabalho ruim, muitas coisas vão por água abaixo. Se o trabalho for só o resultado, beleza, isso nem cabe discussão, os resultados foram ruins. Agora... O combinado era, eu fiz. Foi o que eu falei pro presidente quando ele me demitiu. Falei, aquilo que nós combinamos lá em dezembro, ele foi feito. Que é o que eu falei aqui em alguns dados momentos da nossa conversa. Existem coisas que não são do treinador. Não tem como ser, do jogador. É o campo. E uma coisa que, para mim, hoje, ela não é satisfatória a palavra, mas ela corrobora com o que eu penso. O meu time do Avaí, o time que eu estive lá, o único jogador que eu contratei, no caso eu participei da contratação, foi o Robinho. E o Robinho, enquanto esteve lá, estava jogando bem, jogando no nível do time. O Robinho sai, vai para o Paysandu e consegue ajudar o Paysandu a ascender da Série C para a Série B. Ou seja, o Robinho tem um ano bom, termina um ano de maneira satisfatória. O time que o Avaí montou naquele período,
Eles dispensaram todos aqueles jogadores. Então, qual é a resposta que me dá? Que eles não acreditavam naquele time. Porque passado um ano, ou passado 10 meses, eles acabaram dispensando vários daqueles meninos que 10 meses atrás eram meninos com condição de evolução dentro do clube. O que aconteceu nesses 10 meses? Eles não evoluíram, eles não acreditavam, não era aquilo que era dito. Por isso que eu vou dizer sempre, aquilo que eu combinei foi feito. Os resultados aconteceram? Não, infelizmente não aconteceram. Mas o combinado, aquilo que eu combinei com a diretoria do clube, eu entreguei durante os 5 meses que eu estava lá. O que era meu, de controle meu, eu consegui fazer. Que é o principal na vida das pessoas, né? Controlar aquilo que você pode controlar. A expectativa dos outros não tem como. Não tem como controlar. E uma coisa é assim, né, cara? Eu combinei alguma coisa com você, combinado não sai caro. Sempre. Entreguei, pronto. Sempre. A minha consciência está tranquila. É isso. Você tem 10 mil pessoas falando? Não, e assim, uma coisa que eu aprendi no futebol, na vida é muito mais amplo, mas no futebol que é um nicho maior, que, cara, vai ter gente que vai ter uma compreensão absurda, vai ter gente que tem uma compreensão pequena. Eu vivi uma história no Avaí, até em cima disso que ela é boa de ser contada aqui, até tá ali o nome do podcast é interessante. Pense nisso. O Avaí tem o estádio, tem um corredor, que é uma passagem de uma rua para outra em Florianópolis, e nessa passagem do lado são os campos de treino. Então você sai do estádio, a gente trocava de roupa no vestiário do estádio, passava por essa rua e entrava no estádio. Aí num belo do dia tem um carro parado bem na esquina e o cara tá sentado lá de fora xingando os jogadores que passavam. Aí quando eu tô saindo com o meu plano de treino na mão, com o meu apito e tal, eu paro, cumprimento um dos seguranças que tá ali e o torcedor vem na minha direção. Alex, podemos bater uma foto? Eu falei, podemos. E eu já tinha visto o cara xingar vários jogadores. Pô, você foi um jogador extraordinário. Me rasgou elogios, eu agradeci. Falei, pô, muito obrigado, foi bom, foi uma carreira boa e tal. Mas, pô, eu tenho uma coisa pra te falar. Falei, claro, por favor. Você como treinador, você é uma merda. Desse jeito. Falei, beleza, vamos trabalhar para tentar melhorar, para talvez eu atingir a tua expectativa. Porque eu fiz aquilo que eu posso fazer. Eu parei de jogar, fui estudar e estou tentando cada vez ser o melhor treinador. Você me acha uma merda de treinador e, cara, não tem problema. Tá tudo certo. Tá tudo tranquilo, essa é a tua opinião. Ele falou, mas você não se ofende com a minha opinião? Eu falei, cara, nem um pouco. Eu te conheço faz 30 segundos. Você me fez um belo de um elogio enquanto eu era jogador de futebol, eu te agradeço. Já acabou, foram 20 e tantos anos jogando bola, e você falou que eu sou uma merda de treinador. Essa mesma coisa eu ouvi quando eu tinha 17, 18 anos, que eu era uma merda de um jogador e não podia jogar no Curitiba. Muitas vezes eu ouvi isso. E eu aprendi, fui lidando e me tornei um bom jogador. Então eu vou pegar o teu raciocínio, aquilo que você está me dizendo, e vou tentar melhorar. Quem sabe daqui 20 anos a gente se encontre e você fale que você é um baita num técnico. Você melhorou muito daquela época para hoje. Ou não. Alex, você segue a mesma merda que eu achava 20 anos atrás. E tá valendo. Aí o cara virou e falou assim, mas você não se sente ofendido? Eu falei, nada. O cara não se conformava. É a tua opinião. Ela é a tua opinião. Agora, o mais importante para mim é eu ter a consciência que eu vou entrar ali no campo e planifiquei vou fazer o meu melhor. E vou fazer o melhor que eu posso fazer. Se vai atingir tua expectativa ou não, cara, isso não me preocupa, porque se eu começar a me preocupar com isso, eu não vou conseguir sair de casa, porque eu não vou conseguir agradar todo mundo. E na vida e no futebol isso acontece todos os dias, não é aqui no Avaí, é em qualquer clube do mundo. Então, te agradeço pelo elogio, te agradeço também pela tua perspectiva que você tem como treinador, que algumas coisas eu vou ter que fazer diferente, pelo menos para ver se eu consigo atingir um nível de expectativa um pouco melhor, porque a opinião igual a tua, provavelmente no Avaí deva ter várias. E tá ok, vamos trabalhar para tentar melhorar. E o cara? Não, o cara saiu chateado. Por não te deixar chateado. Porque eu não me senti agredido pela opinião dele. Eu falei, cara, se a tua ideia era... Se a tua expectativa era essa, foi frustrada. Era me deixar chateado com a tua posição... Eu aprendi na vida que para me tirar
Tem que ser uma coisa muito maior do que opinião é uma palavra que você emite, você está tendo a sorte de emitir na minha frente, te agradeço, mas não é algo que eu me sinta agredido por isso, porque a tua opinião ela é válida para mim, mas ela não é definitiva. Eu não posso sair daqui, pedir demissão e ir para casa porque você me acha uma merda de treinador. Isso eu não vou fazer. Uma situação não muda a minha posição. Em momento algum. Espetacular. Legal. Bom, vamos lá. Para a gente encerrar, você tem uma mensagem que você pode deixar para as pessoas assim? A gente sempre fala para aquela câmera. Mensagem, tá todo mundo que mensagem você deixa para a galera? Cara, assim? A mensagem é simples, que é o que eu falo para todo mundo quando eu tenho a oportunidade de estar com essas pessoas e conversar de maneira mais profunda. Você tem um papel a ser cumprido aqui. Qual é? Não sei, cara. Descobre e vai fazer. Tem gente que vai ser... E vai para cima. E vai tentar. Vai ter deslize, vai ter erro, vai ter derrota, vão ter muitas derrotas. Mas você tem que se manter em cima daquilo que você acredita. Em cima daquilo que você sonha, em cima daquilo que você busca. No meio disso, você vai conseguir fazer com que o teu objetivo seja alcançado. Beleza. Cara, valeu muito. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. A conversa foi muito boa, né? E valeu. Você que está nos assistindo, né? De novo, compartilha, fala para as pessoas, se inscreve no canal, enfim, porque a conversa foi muito boa. Valeu mesmo, obrigado. E a gente vai se encontrar num outro vídeo aí. Grande abraço para vocês. Valeu, cara. Valeu. Obrigado.